presentes no último domingo? Sim, estiveram? Nós já começamos a fazer esse desafio à memória, né, na semana passada, e nós vamos tentar trazer um pouco dessa prática para a gente poder recordar juntos, né, porque a gente sabe que a nossa memória, a gente esquece com facilidade das coisas que a gente acaba aprendendo, então recordar sempre é bom também para a gente gravar um pouquinho mais. De domingo, então, nós falamos, né, em continuação a nossa série, né, chamada Trelice Videira. Nós continuamos falando sobre a importância da ação da igreja, da questão do discipulado em especial. Aqueles que vieram conseguem me ajudar com algum dos pontos que vocês lembram? Nós falamos sobre prioridades. Eu destaquei 3 na história, então, na narrativa de Paulo ali, na sua carta aos Coríntios. Alguém consegue destacar um que se lembra? Isso mesmo. O que você lembra, Luísa, de Coríntios? Consegue puxar alguma coisa? Isso, exatamente. Prioridade do reino. Paulo fala exatamente sobre isso na carta. Eu destaquei 3 questões no texto, onde ele fala sobre o evangelho, amor ao próximo e sobre a sua própria disciplina. Então nós vemos que dentro dessas características se torna possível para a igreja viver o discipulado como um estilo de vida, como algo natural, como Jesus fazia e como os apóstolos também faziam. No nosso estudo de quarta, de crônicas ou reis, né, nós estamos fazendo esse paralelo, nós estamos então trazendo uma continuação dessas reflexões de domingo para nós podermos então continuar aprendendo conforme aquilo que o Senhor fala então nos textos. Hoje eu quero convidar a igreja a abrir então no texto segundo livro de Crônicas, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 19 inicialmente, depois nós vamos caminhar pelos outros textos aqui na história do rei Asa. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 15, do versículo 1 até o versículo 19. Eu vou ler o primeiro versículo, quero pedir ajuda de algum dos irmãos, ou aqueles que puderem, para indo fazendo a leitura a cada um versículo, por favor, até o 19. E diz o seguinte, palavra do Senhor. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Odede. Isso.
Muito bem, até esse versículo. Irmãos, nós vemos então que o reinado de Asa, ele passou por um instante de reforma religiosa. Ao observar então o que vai acontecer com o rei Asa, nós vamos poder responder então ao longo do nosso estudo duas perguntas. Quando é necessário que a igreja passe então por uma reforma e entender juntos quais têm sido as prioridades da igreja? Quero lembrar aos irmãos então que é uma linha do tempo que nós estamos aqui estudando, né? E é bom a gente rever sempre para saber onde nós já passamos e o que ainda está por vir. Lembrar aos irmãos que estamos falando sobre aqui a divisão do reino. Nós não temos mais um Israel apenas, mas após o reinado de Salomão, o seu filho tomou uma decisão que causou a divisão do reino, né? O filho de Salomão, Roboão. Os nomes que já estão aqui são os nomes que nós já estudamos e conforme forem seguindo os outros reis, nós vamos acrescentando a nossa linha do tempo. Porque do reino do norte nós começamos falando com Jeroboão, né, a história dele, e no reino do sul, Judá, nós já falamos sobre Roboão, Abias e Asa. A descrição dos textos, elas seguem nesta ordem, porque o tempo do reinado de Jeroboão foi mais longo do que o desses três, e os três reinaram de forma paralela inicialmente com Jeroboão. Quando você observa então o texto, você vê então no versículo de número 1, mostrar para nós que então essa reforma religiosa ela vai acontecer através da santidade, a santidade que virá sobre Judá no reinado de Asa. Mas o que então promove a santidade no povo do Senhor? O texto mostra para nós, então, que isso acontece através da palavra de Deus. Veja, então, que ele diz que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede, e este vai ao encontro do rei Asa para dizer-lhe, então, a própria palavra do Senhor. Ele diz, então, de forma muito clara para o rei: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Se deixarem de buscar, ele então vos deixará. A palavra está nos mostrando aqui então a comunhão que descreve então aquele que está fazendo o que é agradável ao Senhor. Você estará em comunhão com o Senhor se você fizer aquilo então que ele se agrada. Caso contrário, estamos em pecado e então nós não podemos desfrutar desta presença do nosso Deus. É a santidade que Judá estava precisando restaurar nesse momento. Mas veja que interessante, então, conforme o texto ele vai caminhando, ele mostra para nós o que a palavra de Deus pode gerar nas nossas vidas, o que ela traz em nós. Então veja, versículo de número 3, o profeta Azarias, ele começa falando ao rei Asa sobre algo da história. Ele lembra a eles o que já havia acontecido, porque ele, quando fala que Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, ele não necessariamente está falando sobre o reino do norte, mas ele está falando sobre a história, e é bem provável que é sobre a história do tempo dos juízes. O tempo dos juízes, o momento em que o povo de Israel viveu em grande desobediência e por causa disso muitas opressões. Então ele diz: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que o ensinasse e sem a lei. A recordação da palavra de Deus é um alerta para este povo, através de Asa, do que pode acontecer com eles se eles não buscarem viver em comunhão com o Senhor. Mas ele diz também, com um confronto a este rei que está à frente, ele diz então, a partir do versículo de número 4, o que acontecia com eles. Eles viveram em angústia. Como nós sabemos, Israel, no tempo dos juízes, pela idolatria que eles passavam a viver, o Senhor permitia tempos de opressão. 8 anos, 10 anos, até 40 anos de opressão Israel chegou a viver. Então ele está confrontando o rei, dizendo: tempo de angústia virá se vocês não buscarem esta comunhão com o Senhor. Mas ele não diz apenas sobre um alerta, sobre um confronto, ele diz também sobre o conforto do Senhor, quando ele no versículo 7 ele diz: apesar dessa história, apesar disso que já aconteceu com o povo de Israel, sejam fortes,
Não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Azarias então diz ao rei nesse momento, para que ele seja perseverante. Há uma dificuldade que ele tem que enfrentar, porque o povo está nesse momento distante do Senhor, e ele vai então passar por esta reforma religiosa, conduzindo a todos à santidade. Mas ele conforta, lembrando que nesta luta em busca da santidade, Deus estará junto com ele, e trazendo então a recompensa, que é portanto a paz e a própria comunhão com o Senhor. Quando ele ouve isso, o versículo de número 8, nós vemos que traz uma reação imediata para o rei. Ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, cobrou ânimo. Ele se fortalece ao ouvir, mesmo sabendo a realidade que o povo de Judá está vivendo nesse momento. Então vejam que interessante, quando falamos em reforma religiosa, nós temos que entender que isso vai levar à santidade inicialmente. Mas a santidade, ela não vem para ninguém, senão através da palavra, que alerta, confronta, conforta e também nos fortalece. Muitas vezes nós tentamos encontrar uma maneira de caminhar nesta reforma religiosa nas nossas vidas, porém esquecemos do principal, aquilo que pode trazer a verdadeira transformação, que é a própria palavra de Deus. Nesse momento, Deus traz então através do profeta Azarias. É exatamente aquilo então que nós vemos o Salmo 24 dizer para nós. Quem então poderá subir à presença do Senhor? Quem estará então diante do Senhor no seu monte? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. O profeta Azarias está falando sobre isso aqui. Ele está falando então a Asa que eles não poderão viver em comunhão com o Senhor, em serviço ao Senhor, se eles não estiverem então vivendo em santidade. Qual é o resultado disso? Vejam que interessante, de imediato a palavra de Deus fortalece o rei e então traz resultados não só para ele, mas também para todo o povo. Versículo de número 8, logo depois que ele diz que ele cobrou ânimo, ele lança fora aquilo que era abominável diante do Senhor. Ele começa a remover então o pecado que está no meio do povo de Deus, para que eles possam viver a comunhão com o Senhor, para que eles possam então servir ao Senhor conforme ele se agrada. Então, para isso, nós vemos que ele começa a remoção do pecado e ele passa algumas atitudes com o povo no decorrer do texto. Veja o versículo de número 9, o que está acontecendo. Alguém pode ler de novo para nós, por favor? Versículo de número 9. Voltando. Então, o texto mostra para nós que eles congregaram. E veja só que não é apenas Judá que está se reunindo aqui. A partir do momento em que eles começaram a retirar aquilo que era abominação aos olhos do Senhor, os de Israel, como nós temos que lembrar essa imagem, existem aqueles que estão no norte e estes que nós estamos vendo sobre o reinado de Asa que estão no sul. Mas quando eles começam a tirar aquilo que é abominação aos olhos de Deus, os do norte que querem servir ao Senhor abandonam a sua terra e começam a se reunir com eles. Veja que interessante, há um movimento deste povo que se importa em congregar para adorar ao Senhor em santidade. Resultado daquilo que a palavra de Deus faz. Mas eles não só congregam simplesmente, eles começam então a apresentar sacrifícios a Deus. Versículo de número 11. Naquele dia, ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Então veja, o que é o sacrifício no Antigo Testamento? É o culto deste povo ao Senhor, é a estrutura de culto que Deus havia deixado para o seu povo, para que eles pudessem então o buscar, clamar pelo perdão dos pecados. Então eles não só se reúnem,
mas eles passam a cultuar ao Senhor. Porque isso nada mais é, como eu coloquei ali, a renovação da aliança que está logo no versículo de número 12. Eles sabem quem é Deus, eles sabem o que Deus quer deles, e eles estão agora renovando aquilo que eles então conhecem por toda a verdade e que haviam deixado nesse instante porque estavam vivendo então em pecado. Então vejam que interessante, a remoção do pecado acontece pela palavra que confronta, a palavra que conforta e que fortalece, é essa que vai conduzir o povo de Deus a remover o pecado e a se tornar um povo ativo, um povo que congrega, um povo que cultua a Deus. E nós vemos ainda mais no versículo de número 15, que isso então se torna motivo de alegria. Todo Judá então se alegra, porque eles fazem este juramento, a renovação da aliança. Eles estão ali colocando novamente dentro de todos o que a lei de Moisés já ensinava. Todos devem buscar ao Senhor. Aqueles que não buscarem, o texto diz, deverão morrer. Isso fazia já parte da lei. Eles estão apenas resgatando a aliança que já havia sido feita através do Senhor. A alegria chega diante deles. Por quê? Porque agora, como o texto mesmo diz, de coração, este povo está disposto a servir e a buscar ao Senhor. Eles deixaram aqueles ídolos, eles retiraram todos os altares. Nós vemos aqui, versículo 17 diz para nós que apenas os altos não foram tirados de Israel. Lembrando que falamos de norte e sul, o Israel então continua com a sua idolatria e vai continuar ao longo de todos os reis que estiverem lá, mas Judá não. Judá esteve em santidade diante do Senhor, assim como Asa, o rei, no versículo 17, que ele esteve perante o Senhor todos os dias de sua vida. Isso não quer dizer que Asa não tinha erros e que Asa fosse perfeito completamente, mas é que a intenção do seu coração em todos os momentos era voltar sempre a Deus. Irmãos, quando nós pensamos então em uma reforma religiosa, nós estamos aqui falando sobre aquilo pelo qual a palavra, ela então está para nós podermos fazer. Paulo fala isso na segunda carta a Timóteo. Eu queria pedir que algum irmão lesse para nós, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem encontrar pode ler, por favor. Isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso, então veja, são os pontos que nós acabamos de levantar do que a palavra de Deus, por meio do profeta Azerá, fez em Asa e também em todo Judá. Ensino, exortação, correção, mas para quê? Versículo de número 17, ele deixa muito claro para nós que toda esta bagagem, daquilo que a palavra faz, palavra essa que é inspirada por Deus, ela então vem ao nosso confronto para habilitar. Então, quando nós vemos o que está acontecendo com eles, nós vemos uma reforma religiosa, porque toda a estrutura daquilo que Deus deixou para eles fazerem, eles haviam descartado, e Deus está usando o reinado de Asa para renovar isso, para que eles voltem. Mas a santidade, ela não deve ser vivida somente para que nós estejamos bem com Deus, estejamos em comunhão com o Senhor. Paulo diz, completando o que está acontecendo no reinado de Asa, que a palavra de Deus nos confronta para nos habilitar. Então nós estamos aqui falando de serviço. Nós estamos falando aqui que santidade, ela sempre vai conduzir a igreja ao serviço. Quando nós não encontramos uma igreja que não serve, pessoas que não estão empenhadas em se envolver na obra, é notável que em algum espaço no coração dessas pessoas exista problema de santidade.
Algo está impedindo que essas pessoas sirvam ao Senhor, que elas se envolvam na obra de Deus. Então, quando nós pensamos em reforma religiosa, eu gostaria então, só para nós confirmarmos e entrarmos em uma discussão aqui, se for necessário, quando, no seu ponto de vista, é necessário uma nova reforma religiosa. Pense então no contexto de povo de Deus, pense então no contexto de igreja, pense no nosso contexto. Quando é necessária uma reforma religiosa? Alguém pode me ajudar? Quando é preciso? Alguns irmãos aqui se lembram da história da igreja, 1517, reforma protestante, usando a mesma palavra. Por que ela aconteceu? Alguém se lembra? Erros, né? Martinho Lutero se levanta para combater alguns pontos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns pontos, né? Se você olhar as 95 teses, ele não queria trazer uma transformação completa na igreja, não, algumas coisas saltaram aos olhos dele quando ele, pela palavra, foi alertado a isso. Se nós formos pensar, então, nos nossos dias, quando é necessária uma nova reforma religiosa? O próprio lema da reforma diz que nós estamos em constante reforma, né? Nós não paramos. Por quê? Porque nós estamos em constante luta contra o pecado. E nós temos que olhar para o nosso contexto. Você acha que nós, como parte da igreja, nós precisamos passar por uma reforma religiosa? Como é que nós podemos responder isso? Quando nós olhamos primeiro para nós. Onde está instalada a idolatria? Não é no banco, não é na parede da igreja, é no coração. É na intenção do coração de todos aqueles que buscam a Deus. Então, quando nós olhamos num contexto geral de igreja, e nós olhamos a igreja em disposição em servir ao Senhor, aí nós podemos analisar se a igreja está precisando de uma reforma religiosa ou não. Porque a santidade da igreja vai levar ao serviço. Se não há serviço, é porque existe alguma coisa dentro da santidade, no coração dessa pessoa, que está impedindo ela de se envolver na obra do Senhor e dela então servir para a glória do nosso Deus. Porque nós somos parte de um povo só. Nós entendemos que estamos aqui para agradar a um Deus apenas. Quando nós não queremos servir, é porque existe alguma dificuldade que está nos impedindo. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Eu quero passar então aqui com os irmãos. Nós vimos que Asa conduziu Judá em meio a esta reforma religiosa. E nós vemos então que eles não viveram santidade de uma forma integral, imediata, foram processos. Isso tudo para que eles pudessem servir ao Senhor. Então, quando você observa a própria história, nós vemos então que eles passaram por uma reforma religiosa que você encontra a descrição no capítulo 14 do próprio livro de Crônicas. Logo no início já há uma transformação inicial daquilo que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo em idolatria, existiam então os postes ídolos. O começo do capítulo 14 mostra esta primeira transformação. Eles estão sendo lapidados por Deus através do rei Asa para retirar isso. Eles vivem isso nesse trecho, e a segunda reforma religiosa foi essa que nós então acabamos de ver. O que acontece depois da reforma? O que acontece depois desses momentos que eles retiram esses deuses, que eles retiram este pecado, que há esta restauração na santidade do povo? O texto mostra para nós 2 confrontos. Capítulo 14 traz um confronto, capítulo de número 15, no 16, que já finaliza o texto, capítulo 16 vai trazer logo de imediato, então, um outro confronto. O primeiro
capítulo 14, do versículo 9 até o 15, existe uma batalha entre Asa e Zerá, o etíope. Nós vemos então que no capítulo 16, a outra batalha. Asa confronta o rei de Israel, chamado Baasa. Você tem que ficar bastante atento com esses nomes que a gente está acostumado a ver, porque confunde. Asa, rei de Judá, e Baasa, rei de Israel, no norte. Vamos estudar ele nas próximas semanas, que eles estão chegando aí também, porque já vai bater as datas, tá? Então nós vemos que logo depois da santidade que Deus convoca o povo a viver, Ele permite confrontos. Ele permite eles saírem em serviço. Ele permite eles saírem para mostrar a fidelidade deles ao Senhor. Mas as duas batalhas, elas acontecem de formas diferentes. Por quê? A batalha contra Zerá, o etíope, nós vemos o texto, se você tiver um tempo depois para analisar todos os detalhes, vai dizer então que eles tinham 1 milhão de homens no seu exército para combater 580 mil dos de Judá. Pela lógica, Judá perderia. Mas o texto mostra para nós então que Asa, o rei de Judá, ele procura o caminho de confiar em Deus. Vejam bem, a primeira reforma aconteceu, ele vai enfrentar Zerá e ele clama ao Senhor. Nós vemos que na segunda batalha, que houve também uma outra reforma religiosa, um serviço que ele vai fazer para o reino, para vencer, para mostrar quem é o Deus de Israel. Ele enfrenta então Baasa, mas ele promove uma aliança. E esta aliança não é agradável a Deus, porque ela é com Ben-Hadad, o rei da Assíria. Então veja que nós temos um serviço diferente do outro, realizados pelo mesmo povo. Reformas religiosas que estão acontecendo para que eles vivam em santidade, para que eles sirvam em temor ao Senhor. Porém, no primeiro instante isso acontece, mas no segundo ele já se afasta de Deus e busca uma aliança com o rei da Síria. Isso vai trazer resultados diferentes. Mas antes de eu mostrar para vocês quais foram esses resultados, eu quero olhar com os irmãos o que aconteceu entre a primeira reforma religiosa e o primeiro confronto que Asa então teve contra Zerá, o etíope. O texto mostra para nós, então, que do período onde eles buscaram santidade e o período onde eles passaram a servir ao Senhor, existe algo acontecendo aí. E este algo está, então, do versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 14. Alguém pode ler para nós, por favor? Também, por favor. Edificaram e prosperaram, tinha a asa do seu exército, 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam um escudo e atiravam um arco. Todos eram homens valentes. Olha só que interessante. Então, como eu mostrei para os irmãos, capítulo 14 começa com uma reforma. Capítulo 14 mostra uma batalha contra Zerá. Capítulo 15, outra reforma. Capítulo 16, outra batalha. Mas antes da primeira batalha, o texto traz para nós uma ênfase do que eles fizeram. E o texto diz então que antes dessa batalha contra Zerá, o etíope, eles edificaram. Eles passaram então a se preocupar como estavam as estruturas da cidade, como estava o exército, como estavam as pessoas que viviam junto com eles naquele momento. Como é que eles conseguiram fazer isso? O texto diz para nós que eles só puderam parar para edificar,
para construir um exército, para juntar com o exército de Benjamim, porque aquele era um tempo de paz, não era um tempo de guerra. Vejam só que interessante o que esse texto traz para nós de destaque. Então eles buscam a santidade ao Senhor, Deus concede a eles um tempo de paz, e então vem o confronto. E então veio a batalha, e eles aproveitaram este tempo de confronto para eles então não só protegerem a sua própria cidade, mas para construir, para preparar o exército. Eles estão cuidando deles mesmos para eles poderem enfrentar o que vem pela frente. O que é que nós fazemos com o nosso tempo de paz? Você já pensou nisso? A maior parte das vezes, quando nós estamos em luta, quando nós estamos ativos, que nós estamos atentos com o que está para acontecer, é quando as coisas estão uma atrás da outra. Mas quando tudo para, quando a gente consegue um tempo de repouso, que é o que o texto fala que eles tinham, nós esquecemos de usar esse tempo para fortalecimento, para edificação, para o desenvolvimento do exército. Então nós vemos que tempo de paz, esse texto nos ensina que é tempo de edificação. Nós buscamos santidade e enquanto a luta maior não vem, nós precisamos nos preparar para ela. Porque o que nós vemos acontecer é que esse trecho ele está antes do primeiro confronto. O segundo confronto, você pode observar comigo, capítulo 15, versículo 19, que ele diz então, não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Quando ele fala não houve guerra, ele está dizendo que não houve grandes guerras, tá? Porque acabamos de falar aqui de Asa, que foi um confronto, né? E logo no capítulo 16, versículo 1, ele diz, 36º ano. Então veja, um ano logo após o outro, de imediato, não há nada que há descrito aqui que eles fizeram, mas já vem então esta outra batalha, e não há esta preparação. E o resultado das duas guerras são então diferentes. A primeira, como nós vemos então ele confrontar Zerá, que o texto diz que eles tinham 1 milhão de homens no seu exército, eles clamam a Deus, e o versículo 12 diz que Deus feriu os homens que estavam junto com Zerá, dando vitória para Judá. Judá que não tinha metade, né? Tinha 580 mil homens junto com eles, mas pela lógica eles jamais venceriam. Venceram porque o Senhor estava com eles. Eles estavam em comunhão com Deus, estavam agradando ao Senhor, sabiam o que era então que o Senhor queria do seu povo. O segundo confronto foi diferente. Contra Baasa, rei de Israel, ele busca então a aliança com Ben-Hadad, e ele não tem uma vitória, para que os povos inimigos pudessem dizer, o rei de Judá, o Deus de Judá, a quem este rei serve, é sim um Deus poderoso. Não há a derrota de Baasa. Baasa consegue fugir, e a fuga de Baasa é quase que uma vergonha para Asa, rei de Judá, porque ele não conseguiu derrotar aquele que era então o seu inimigo, aquele que estava se levantando com ele. Isso então gera a ira do Senhor contra o seu rei em Judá, e ele envia então, você pode depois ter um tempo para ler, a partir do versículo 7, capítulo 16, ele vinha outro profeta, Anani, para dizer então que ele não deveria ter buscado uma aliança com o rei da Síria, e sim ter feito como ele fez no primeiro confronto, clamando ao Senhor. Ele deixa de confiar em Deus. Então é como se aquela reforma religiosa que aconteceu fosse apenas para o povo, ou fosse apenas momentânea. Porque logo no primeiro confronto, depois de tanta transformação, que ele chega ao ponto de tirar a rainha mãe, que o texto diz aqui, que é Maaca, que na verdade pela história, como estudamos semana passada, ela é sua avó, e que ela tem uma autoridade junto ao trono. Ele chega a tirar ela do seu posto, porque ela era idólatra. Então veja, ele faz uma reforma grande, mas no primeiro confronto ele se esquece o que ele tinha acabado de fazer diante do Senhor. Então é interessante que o texto mostra que ele é repreendido pelo profeta, mas ele fica indignado. Ele não aceita a palavra de Deus nesse momento vinda de Anani.
E o texto diz, versículo de número 10, que ele lança o profeta Anani no cárcere. Deus se ira contra Asa. E o que acontece com ele? Juízo divino. Capítulo de número 16, versículo 12. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, em sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. A decadência do reinado de Asa, ela começa quando ele deixa de confiar no Senhor para servir a Deus. Ele sabe que precisa buscar uma reforma. Ele já viveu em santidade, já batalhou conforme aquilo que Deus se agradava. Mas quando ele se esquece, é que começa a decadência do seu reinado e da sua própria vida pessoal, onde ele deixa de buscar ao Senhor, deixa de confiar em Deus para a própria cura daquela doença que ele estava então passando naquele instante, como o texto nos diz, nos seus pés. Meus irmãos, nós vemos que a reforma religiosa ela é necessária quando existe pecado. E essa reforma religiosa, ela pode ser identificada quando não há serviço. Se não há serviço, é porque há pecado. Algo está nos impedindo de servir ao Senhor, de nos entregarmos à obra de Deus, de nos envolvermos com aquilo que Deus está fazendo. Porque todo aquele que vive em santidade, automaticamente busca viver em serviço ao Senhor. Mas quando nós olhamos para a igreja e pensamos, nós particularmente, se precisamos passar por uma reforma religiosa, e cada um aqui pode responder por si, como está o seu coração, nós precisamos pensar então sobre o serviço. Quando nós olhamos ao serviço hoje da igreja, nós todos, qual tem sido, no seu ponto de vista, a prioridade no serviço da igreja? Olhe comigo então para o serviço de Asa nas duas batalhas. A primeira, ele serviu ao Senhor, clamando a Deus em submissão e em temor. Na segunda, não. A segunda é como se ele tivesse ido para a batalha apenas para dizer: eu sou o rei e eu vou batalhar. Não se preocupou com aquilo que era agradável a Deus. Quando você pensa na igreja hoje, você identifica o seu ponto de vista pessoal. A igreja ela está vivendo apenas para travar batalhas, ou ela está vivendo para vencer as batalhas em santidade e submissão ao Senhor? Do seu ponto de vista, qual é a prioridade da igreja hoje? Você pode me ajudar para a gente poder pensar um pouco? O que você acha? Qual a prioridade da igreja, no seu ponto de vista? Vocês conseguem me ajudar? Oi? O ID. Vamos começar por aí então. Fazer discípulos, né? Vamos pegar aí, continue a história daquilo que nós estamos estudando e também sobre as pregações de domingo que estamos falando exatamente sobre isso, né? Fazer discípulos. Vamos pegar esse ponto. Prioridade da igreja hoje: fazer discípulos. Vocês acham que a igreja hoje ela está batalhando para vencer nesta área? Ou ela está simplesmente travando batalhas? Está indo a campo sem se preparar? Está indo a campo sem se preocupar com aquilo que é importante para Deus? O que você acha? Certo. Aproveitou a pandemia, né? Para se acomodar. Se eu for olhar antes, você vê isso diferente? Eu acho que a pandemia já estava meio estagnado também. Então o problema é mais profundo um pouco. Se nós formos pensar, o meu ideal,
quando eu vi a pandemia chegando e todo o sofrimento, toda a dificuldade. Claro que não falando sobre mortes, não nisso, mas a dificuldade que a igreja teve para continuar cultuando, mantendo o que a gente já fazia. O meu ideal era que a gente chegasse num período depois, à frente, pensando lá atrás, estou em 2020, que a igreja fosse outra. Que ela fosse uma igreja muito mais ativa, muito mais alerta, muito mais santa. É isso que nós vemos hoje? Isso. Uhum. Todo mundo teve medo, né? Sim. O quanto que nós reclamávamos, mesmo que nos bastidores, de fechar as portas da igreja e não fecharem do comércio. Vocês lembram dessa discussão que teve no começo? Como que vão fechar as portas da igreja? Estão brigando contra a igreja. Daí abriu-se uma discussão que ainda não existia. Passou-se esse tempo, eu achei que a igreja ia lotar, ia encher. Infelizmente não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ajudou a nutrir aquilo que estava no coração da igreja. Por quê? De qual capítulo, Luiz? Certo, aham. Uhum. Uhum. Sim. Sim. Aham. Sim. Clamor a Deus, né? O que eu enxergo? Só destacou o que já existia, o que estava escondido. O que talvez nós tivéssemos antes da pandemia era uma estrutura muito bonita, muito bem feita, muitas igrejas com muitas programações, vamos colocar presbiteriana com sociedades internas todas estabelecidas. Passou a pandemia, as pessoas aproveitaram para dizer, não, aquilo só era estrutura para mim. É isso que revela. Não tinha vida com Deus, não tinha santidade. Muitas pessoas mostraram que a pandemia só veio para revelar então o que elas queriam fazer, ficar em casa, não servir a Deus, não viver em comunhão, não cultuar ao Senhor. Meus irmãos, nós temos o privilégio de estar com as portas abertas, não ser perseguidos ainda. Ninguém aqui está sendo ameaçado para parar de vir na igreja. Temos liberdade. Mas a igreja no Brasil não entendeu isso ainda, esse privilégio. Então ela permanece acomodada. O que nós temos que ver é que esta reforma religiosa, ela precisa vir nos nossos corações, para nós começarmos a servir como discipuladores dos outros, para que eles mudem. Porque se não começarem como é que os outros virão? Se não começarem nós essa mudança, como é que nós vamos falar para o outro que eles precisam mudar? Porque, irmãos, vejam, nós todos aqui sabemos o quanto é importante estudar a palavra de Deus. Nós conhecemos. Todos nós aqui sabemos o quanto é importante orar ao Senhor. E por que nós, como igreja, não nos esforçamos para estar sempre nos momentos? Escola dominical está cheia, tem mais gente. Por que isso não acontece nos outros dias? Tem rotinas, cada um com as suas particularidades, mas quando é importante a gente se vira, a gente dá um jeito.
Reunião de oração tem sido 2, 3, 4 pessoas no máximo. Por quê? Não é importante? Ou porque precisa de uma reforma no coração? Nós precisamos pensar nisso. Nós não temos uma estrutura apenas para dizer, olhem que bonito que nós temos. Nós temos uma estrutura pela qual nós temos que usar ela para a glória de Deus. Para o nosso fortalecimento, para nós podermos honrar ao Senhor no nosso serviço. Nós não marcamos um estudo de quarta-feira, ou uma reunião de oração de sexta, apenas para dizer para as outras pessoas, olha, o calendário da Filadélfia está cheio. Não. É para nós nos fortalecermos. É para nós vivermos em missão, para podermos estar constantemente vendo a igreja crescer, a igreja desenvolver. Então nós precisamos lembrar isso. Qual é a prioridade hoje? Sua, como parte de tudo isso que está acontecendo. Se não é para travar batalhas, para vencer em nome do Senhor, porque você teme a Ele, nós temos que cuidar do coração. E nós temos que buscar ao Senhor para clamar a Ele, para que Ele continue despertando a igreja. Porque não vai ser pandemia que vai restaurar, é a palavra de Deus que vai restaurar. Que o Senhor confronta pela palavra. A pandemia, ela trouxe um chacoalhão para quem não é de igreja, que não tem a palavra. Fez essas pessoas começarem a pensar, na onde eu vou agora para obter uma salvação? A igreja já tem isso. Nós precisamos voltar para a palavra, para ouvir o confronto do Senhor com os nossos corações. E se for necessário, arrependa-se. Volte a Deus, para que você possa servir a Ele cada vez com mais temor e obediência. Irmãos, vou colocar aqui 3 questões para nós encerrarmos. Vemos então que o entendimento da palavra, o conhecer a palavra, ele não deve ser apenas válido em um instante, como foi com Asa. Ele fez toda aquela reforma religiosa, mas ficou ali. No confronto contra Baasa, o rei de Israel, ele já não estava mais em obediência a Deus. Então, ouça a palavra, aprenda a palavra, busque, questione, estude, recorde, mas não para um instante só, para a vida. Para que você possa viver numa renovação de mente em todos os momentos, em todos os dias, em todos os locais. A reforma sempre será necessária quando a igreja se afastar da verdade. Existem várias maneiras de você identificar que a igreja ou as pessoas estão longe da verdade, e cada uma delas precisa identificar através do que a palavra então diz. Então, em busca desta reforma para servir ao Senhor. Quando o serviço não se torna visível, é notável que algo no coração impede essa disposição. Tem algum problema no coração ali? E que precisa ser tratado diante de Deus, em oração, em arrependimento, em confissão de pecados. Que Deus nos abençoe para que nós, como parte da igreja, estejamos sempre vivos e ativos para servir ao nosso Senhor. Dona Ede, quer comentar? Sim. Isso. Sim. Sim.
Isso. Essa é a palavra, prioridade. Uhum. Sim. Nós temos que agradecer pela oportunidade de poder estar aqui, servir ao Senhor. Enquanto Ele nos der saúde, nós temos que nos esforçar para isso, né? Uhum. Sim. Uhum. Nós temos que pedir a Deus que nos dê sempre sabedoria, né? Para a gente poder entender o que está sendo colocado como prioridade no coração, né? Porque senão na primeira oportunidade, seja uma pandemia ou seja um telefonema, a gente fica em casa. A gente não quer servir, a gente não quer viver para Deus, né? Podem ser vários fatores, né? Irmãos, vamos ficar em pé então para nós juntos cantarmos o hino 311 e após eu vou orar para encerrar o nosso estudo. Soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vestei sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então eternamente será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Feche seus olhos para nós orarmos. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós agradecemos ao Senhor em primeiro lugar pela oportunidade que o Senhor nos deu, com saúde, de estarmos aqui na Tua casa. Podemos, a Deus, ouvir a Tua palavra, louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor juntos, ó Pai. Agradecemos
porque o Senhor, ó Deus, tem falado ao coração da tua igreja. O Senhor, ó Deus, tem nos alertado sobre os caminhos pelos quais nós temos trilhado, Senhor. E nós clamamos ao Senhor por misericórdia, ó Pai, nos momentos onde nós estivermos longe do Senhor, onde nós estivermos na santidade essa que nos leva ao serviço, ó Pai. Por isso eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que desperte a tua igreja, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor gere um avivamento em cada um de nós, para nós podermos, ó Deus, servir ao Senhor, para entendermos, ó Deus, que estamos nesta terra em missão, para a glória do teu santo nome, ó Pai. Fortalece-nos, ó Pai, nos dá sempre, ó Deus, sabedoria para podermos obedecer ao Senhor em cada circunstância que o Senhor nos permitir viver, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos desperte e que o Senhor nos use para nós podermos ajudar os nossos demais irmãos que por vezes se acomodaram, por vezes desanimaram, mas que na maior parte dos casos, ó Deus, isso por causa de pecados, Senhor. Peço ao Senhor que use a cada um de nós para levarmos a prioridade, o Evangelho do Senhor, não só aos nossos irmãos, mas aos perdidos, aqueles que não te conhecem, para que todos, ó Deus, possam, sabendo a verdade do Senhor, servir a Ti, ó Deus, em submissão e em obediência. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, que Deus abençoe a todos, lembrando que sexta-feira estamos aqui de volta às 7 horas para orarmos junto ao Senhor, e amanhã não tem departamental da SAF, tá? Domingo eu inventei uma departamental na minha cabeça, achei que era na casa da dona Aida, nessa quinta, mas é na próxima, tá? Então amanhã não tem departamental da SAF, mas sexta tem plenária da UPH às 7h30. Então peço aos irmãos que estejam em oração por essa programação. Que Deus abençoe a todos. Somos a família de Deus.